Oremos para iniciarmos. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, queremos te, Senhor, agradecer, te louvar, ó Deus, por mais um dia que nos concede hoje, também pela semana que passou. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela nossa família, pelo trabalho, pela saúde. Agradecemos, ó Deus, pelo alimento de cada dia, pela moradia, pelas nossas vestes. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela tua maravilhosa e misteriosa providência, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, que em meio a lutas, dificuldades, fraquezas, tristezas, enfermidades, provações, decepções, ainda assim o Senhor está conosco. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, tu estás conosco, ó Deus, e não temeremos nada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque grande é a tua benevolência, teu amor e a tua misericórdia, pois elas se renovam, ó Deus, a cada manhã. Te louvamos, ó Deus, te adoramos, te bendizemos e fazemos isso especialmente por Cristo, por causa de Cristo. Pois por Ele somos gratos, ó Deus, porque sem Ele nada temos, ó Deus, não temos acesso a nenhuma das tuas bênçãos, ó Deus. Mas nele nós temos o sim e o amém para todas as tuas promessas. E de acordo com a tua palavra, Senhor, nele nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E com ele, Senhor, e nele estamos já assentados nessas regiões celestiais. Por isso te louvamos, ó Deus, te adoramos, porque grandes são as suas bênçãos em Cristo Jesus, ó Deus. Ó Senhor, nós te adoramos, ó Deus, por Cristo Jesus, também pelo teu Santo Espírito que foi dado, derramado sobre a tua igreja. E ele nos guia, Senhor, nos ilumina, nos deu a tua palavra. E ela, Senhor, nos ensina, nos iluminando, Senhor, iluminando a tua igreja, Senhor. Somos gratos a ti também pelo teu povo, Senhor, todos os nossos irmãos em Cristo, ao longo da história, Senhor, tua igreja que tem ensinado a tua palavra, e hoje ainda, Senhor, há um remanescente fiel, ainda que muitas lutas, dificuldades, sempre há teu remanescente, ó Deus. E pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor faça com que ela cresça, com que ela prospere, Senhor, para a glória de Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos em Cristo. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor, conosco nesse estudo hoje. Aqueles que não puderem estar, que o Senhor possa também abençoar cada um. E abençoar, Senhor, este país, a igreja neste país, a pregação do evangelho neste país. Que o Senhor possa levantar, Senhor, pessoas, possa levantar homens e mulheres piedosos, ó Deus, que tenham, ó Deus, uma seriedade em relação à tua palavra e ao teu evangelho, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas assim, desperta outros, ó Deus, para a tua palavra, o teu evangelho, para a fé reformada, Senhor, que temos visto e aprendido ao longo dos últimos anos, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar muitas vidas, muitas almas, possa abençoar a tua igreja, cada um de nós aqui, Senhor, todos os nossos irmãos em Cristo, vivificando-nos, ó Deus, para a glória de Cristo, para a glória do teu nome. Ó Senhor, como nós precisamos, ó Deus. Nossa oração é como do salmista: não tornarás a vivificar-nos, ó Deus, para que o teu povo se alegre em ti? Como nós precisamos disso, Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Derrama, ó Deus, o teu Espírito Santo, Senhor. Faça com que tenhamos cada vez mais alegria em ti, temor, reverência com o teu nome. E também alegria, prazer em ti, na tua presença, Senhor, e na tua santidade. Ó, Senhor, nos ajude, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Abençoa também aqueles, ó Deus, que não conhecem o teu evangelho. Sejam amigos, sejam vizinhos, parentes, que o Senhor conceda o entendimento do teu evangelho, abrindo o coração, abrindo a mente de todos os parentes aqui representados, ó Deus, vizinhos, conhecidos, amigos. Abençoa, Deus, o evangelho na vida de muitas pessoas, no coração de muitas pessoas, para que possam render-se a Cristo, possam entender que enquanto não virem a Cristo, eles estão roubando, ó Deus, a glória que é devida ao teu nome, e que eles necessitam, ó Deus, se entregarem a ti, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor. Faz isso, ó Deus, por amor do teu próprio e santo nome, Senhor. Abençoa, Deus, eu te peço, abençoa, Deus, este país, os outros países também, os irmãos de Moçambique, de Angola, especialmente,
também, ó Deus, em todos os lugares deste mundo, a pregação do Evangelho, Senhor, para a glória de Cristo, Senhor, para que teu Evangelho seja anunciado em todos os lugares, em todo o mundo. Sabemos que só assim então virá o fim, quando este Evangelho for proclamado em todos os lugares. Ó Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Rogamos que o Senhor nos abençoe neste momento breve que aqui estivermos de estudo da tua palavra, de meditação na tua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, possamos compreender mais acerca de ti, acerca do teu reino, e possamos, ó Deus, então, nos alegrar em ti e glorificarmos o teu nome, teu santo nome. Senhor, nos ajude, Senhor, nos abençoe. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor para fazer uma leitura. Nossa leitura sequencial, estamos no Salmo 11. Salmo de número 11 diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi para o músico mor. No Senhor confio, como diz a minha alma, fugi para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, poderá fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos às suas, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Amém. Irmãos, o salmista fala aqui sobre o castigo dos ímpios, né? Os ímpios, eles são maus, eles armam um arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Os ímpios têm as suas obras, então, malignas, como nós vemos aqui em muitos textos bíblicos e muitos salmos, inclusive. E o Senhor irá julgar o ímpio. O Senhor irá julgar o ímpio, como temos visto, vimos o salmo anterior e outros salmos também. O salmista diz aqui que o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e ele está atento, seus olhos estão atentos ao que eles fazem, e ele prova os filhos dos homens, né? Então, como ele vê a obra do ímpio, descrita aqui no versículo 2, o que o Senhor faz? Qual é a reação do Senhor, né? Ele prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, ele odeia, sua alma odeia. E então, no seu juízo, ele fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Então, é isso que acontecerá com o ímpio. Isso será a porção do seu copo. Então, está aqui a ira de Deus contra o ímpio no dia do juízo final. Não só no dia do juízo final, até mesmo, né, muitos eventos que acontecem, e mesmo em nossos dias, mas especialmente no dia do juízo. Mas e o justo? E o justo? O justo, como que o Senhor lida com o justo? O que que o Senhor faz em relação ao justo, né? O justo, no caso, o povo de Deus, os eleitos, aqueles que creem, eles, num certo sentido, são ímpios também. Em que sentido? No sentido que todos somos pecadores, todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Só Cristo, nosso Senhor, é o perfeito, justo, o santo de Deus, né? Então, todos nós somos pecadores. Porém, agora os eleitos que creem, eles são justos, são chamados de justos, porque eles são justificados em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, eles também estariam sujeitos à ira de Deus. Veja o versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
Então, qual é o fundamento da vida do cristão? Qual é o fundamento da igreja? Qual é a pedra principal da igreja? A pedra angular que os edificadores rejeitaram, diz as Escrituras. Ele é a pedra, Cristo é a rocha, ele é a pedra. Então, se tirar esses fundamentos, o que poderá fazer o justo? O justo não teria o que fazer. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, bem no final, nós vimos lá sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. Aquele que construiu sobre a rocha tem um fundamento firme e duradouro. E esse fundamento firme e duradouro é Cristo. Cristo é a rocha. Ele é a pedra principal. Ele é a pedra angular. Vários textos bíblicos falam isso, né? E aí aqueles que rejeitaram, que rejeitam esse fundamento, essa pedra, esse fundamento irá destruí-los, irá esmagá-los. Então, sem os fundamentos, sem Cristo, que poderá fazer o justo? Ou seja, então, Cristo ele é essencial, não somente essencial, ele é o nosso único Salvador, o nosso único mediador. Não há salvação em nenhum outro nome, diz as Escrituras. E aí, então, o versículo 7, o último diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O Senhor é justo, ele ama a justiça. O Senhor ama a justiça. Cristo Jesus, ele tem a perfeita justiça. Ele tem a perfeita justiça porque ele é o justo de Deus, ele é perfeito. O seu rosto olha para os retos. Então, os retos, aqueles que também são justos por causa da justiça de Cristo. Então, o Senhor, como diz o Salmo 84, ele olha para o rosto do seu ungido. O ungido é o Messias, é o Cristo. Então, aqueles que estão nele estão agora justificados, estão são recebidos por Deus na sua presença, podem ser recebidos diante desse trono que está nos céus, podem ser recebidos nesse santo templo, porque eles estão em Cristo Jesus. Amém. Vamos, neste momento, cantar um salmo, Salmo 72, 72. Vou compartilhar aqui na tela com os irmãos esse salmo. Salmo 72. Bem, aqui, o que eu tenho aqui é o 72 com a melodia de Genebra mesmo. É 72A. Vou compartilhar o áudio também, tá? Do Salmo. Não está aqui, Salmo 72A. Nesse Salmo, nós devemos refletir, enquanto cantamos, sobre Cristo como Rei, o Rei dos Reis. E como nós veremos que o seu reino dominará, de mar a outro mar, até os confins da terra. Ele irá governar em todas as coisas. Até reis, até governantes darão, prestarão tributo a ele, oferecerão presentes a ele. Todos se curvarão diante dele. E nós temos que desejar o avanço do evangelho neste mundo, a pregação do evangelho deste mundo, que o reino de Cristo ele se estenda. Isso está profetizado aqui nesse salmo, em outros salmos também, em muitos outros textos das Escrituras. A igreja irá vencer, ela será vitoriosa, porque o seu dono é o Messias, o mediador, o Cristo, o Senhor de tudo e de todos. Então, que você entenda esse salmo deste modo, tá? O Salmo 72, enquanto você can canta ele, você medite sobre isso, sobre o avanço do reino de Cristo, o avanço do reino de Deus neste mundo. Então, Salmo 72. Concede ao rei os seus juízos,
justiça ao Filho seu, para que julgue com justiça teu povo, ó Senhor, e ele julgue teus aflitos com equidade, ó Deus, ao povo os montes e colinas trarão justiça e paz. Julgue os aflitos dentre o povo, trazendo salvação aos filhos dos necessitados, esmague o opressor. Ó Senhor Deus, não te temete, enquanto o sol durar, e enquanto existir a lua, durante as gerações, seja o rei igual a chuva que cai em profusão sobre a campina após a ceifa, a terra irrigar. Florescerá então o justo durante os dias seus, até que cesse de haver lua, haja abundante paz. Que o seu domínio se estenda de mar a outro mar, do rio até os confins da terra, venha governar. Os habitantes do deserto venham a se curvar, e todos os seus inimigos hão de lamber o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas paguem tributo ao rei e lhe ofereçam seus presentes, reis de Sabá e Seba. Todos os reis perante ele venham a se prostrar, e seja ele assim servido por todas as nações. Ao pobre acode quando clama, e ao que aflito está, do fraco e do necessitado também tem compaixão. Dos indigentes salva a alma do mal e da opressão, pois precioso é o sangue dele perante os olhos seus. E viverá o nosso Rei, sim, eis que receberá do ouro a ele é dado, do ouro de Sabá, e oração continuamente em seu favor farão, e o nome seu diariamente a ele bendirão. Haja fartura em sua terra, que chegue a ondular até o cume das montanhas de tantos cereais. Seja qual Líbano sua messe, e venham florescer os habitantes da cidade,
qual reva sobre o chão. Eternamente o nome dele há de permanecer. Assim prospere, pois seu nome, enquanto o sol brilhar, que sejam nele abençoados todos os homens, sim, seja chamado de bendito por todas as nações. O Senhor Deus seja bendito, o Deus de Israel, pois é só Ele quem opera, sim, os prodígios seus, e que seu nome glorioso bendigam sempre, sim, da sua glória seja cheia a terra toda. Amém. Amém, irmãos. Que possamos orar, desejar, anelar isso que vimos esse salmo. Que o Rei dos Reis seja servido por todas as nações. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Hoje, excepcionalmente, nós veremos outro livro, outra passagem das Escrituras que se encontra no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. É, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 1, perdão, até o versículo 7. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, considerado, é considerado um dos livros mais evangélicos do Velho Testamento.
Evangélicos no sentido de que ele fala muito sobre a era do Novo Testamento, sobre o Evangelho, sobre as boas novas, que viriam. Então, é um profeta, talvez seja o profeta que mais profetize sobre a vinda de Cristo, aqui dos profetas, maiores e menores. Há muitas passagens, muitos capítulos que tratam sobre Cristo, como, por exemplo, o capítulo 53, um dos capítulos mais conhecidos, que retrata, a pessoa de Cristo, em sua humilhação, em seu sofrimento. Certa vez eu vi um vídeo que, um missionário estava usando esse texto para mostrar para algumas pessoas que hoje moram lá em Israel, são judeus, né? Esse texto, e que elas não conhecem, geralmente não são encorajadas a ler esse profeta por causa disso, porque ele fala muito de Cristo Jesus. E quando elas leem pela primeira vez o capítulo 53 de Isaías, ficam ali bem chocadas, muitos ficam maravilhados, né, com a descrição tão precisa acerca do sofrimento de Cristo. Então, Isaías é um profeta que profetizou muito, então, acerca de Cristo Jesus, acerca do Evangelho. Nesse sentido, o profeta é mais evangélico. Mas aqui no início do livro, assim como também os outros profetas, há muitas profecias contra os pecados do povo, tanto contra o povo de Israel, quanto até mesmo outros povos aqui. Capítulo anterior, por exemplo, nos capítulos anteriores, Isaías fala de maneira muito dura, desde o capítulo 1, na verdade, né, contra os pecados do povo, contra a, a maldade e a desobediência do povo de Israel. Mas também em outros capítulos, há também profecia contra outros povos, demonstrando o juízo de Deus, contra eles por causa da sua iniquidade, por causa dos seus pecados, etc. E aqui no capítulo 6 que acabamos de ler, do 1 ao 7, nós temos então o famoso texto que trata ou descreve o chamado de Isaías. Então, somente no capítulo 6 que vai relatar ou descrever o chamado dele para ser profeta, mas lá no capítulo 1 nós já lemos as primeiras profecias, né? É, de Isaías contra o pecado do povo. Só no capítulo 6 nós temos aqui a descrição do seu chamado, quando foi a situação que Deus chamou ele para ser profeta. É um texto, então, bastante conhecido. Nós vamos tratar aqui de três coisas, três pontos aqui nessa passagem. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o trono do Senhor. Em segundo lugar, a santidade do Senhor. E em terceiro lugar, a misericórdia do Senhor. Então, em primeiro lugar, o trono do Senhor. Então, Isaías, ele tem uma visão. Ele vê algo, né? Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi ao Senhor. Eu vi o Senhor sentado sobre um trono. Esse trono ele descreve como sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Então, Isaías, ele teve essa visão. Os comentaristas afirmam que ele foi ao templo, provavelmente lá ele teve essa visão, porque diz aqui, o seu manto enchia o templo, né? E também diz que, ah, o texto diz que, além da cauda do seu manto encher o templo, ele diz também que tudo tremeu, né? No versículo 4, os umbrais das portas se moveram, tremeram ou se moveram a voz do que clamava. Então, provavelmente, é o templo, que a casa se encheu de fumaça. Então, onde ele estava. Então, provavelmente foi nesse lugar, ele deve ter ido ao templo e lá.
ele teve essa visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, um trono alto e sublime é o trono do Senhor, o trono que ele vê, né? Isaías vê aqui nessa visão. Isso é muito importante, esse relato dele aqui do versículo um, no versículo um apenas agora, desse trono, essa visão desse trono, por causa das palavras que ele diz um pouquinho antes aqui no mesmo versículo. Ele diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Então, nós temos aqui que ele vê isso no templo e ele fala também não só o local, mas também quando foi. Quando foi que teve essa visão? Quando ocorreu essa visão? Não tem aqui a data, né? Não tem o mês ou o dia exato, mas tem o ano. Qual foi o ano? O ano em que morreu o rei Uzias. Foi exatamente neste ano que este profeta, Isaías, ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Agora a questão é, quem era este rei? Quem foi Uzias? Eu vou ler aqui com os irmãos uma descrição sobre este rei. Está em Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 26. Quem foi o rei Uzias? Por que isso é importante? Por que Isaías menciona isso? Por que isso ficou registrado? Bem, por causa do seguinte, veja o que diz o texto em Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 1 em diante. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e o instituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, a porta do ângulo as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros da guerra que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, escrivão, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Uzias é um rei próspero, um rei que buscou ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. E ele edificou torres, ele teve grandes exércitos aqui poderosos, homens poderosos, campos férteis, né, em relação à agricultura. O nome dele se espalhou, ele foi engrandecido, ele foi maravilhosamente ajudado. Deus o fez prosperar e ele se fortificou grandemente. Nós estamos falando aqui de um rei, então, muito bom, o povo de Deus. Um rei chamado Uzias que
que preparou tudo isso aqui para o bem do povo de Deus. Então, ele era um rei próspero, um rei que buscou o Senhor, como fizeram o seu pai, diz lá o versículo 4. Então, esse é o rei Uzias, um dos reis, um dos melhores reis que houve em Israel. Porém, Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias. Como ele morreu? No versículo seguinte, você encontra o que aconteceu com ele. Veja o versículo 16. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se no seu coração, até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Está aqui o motivo da sua morte. Ele se engrandeceu tanto, ele foi tão grandemente fortificado, que ele se exaltou até se corromper. E aí que ele fez? Ele entrou no templo para queimar incenso. Porém, isso não era permitido, não é? Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias. Eles disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Não, você não pode queimar incenso ao Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso da tua parte, não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Desculpa, não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então eles disseram: a ti não cabe fazer isso, somente aos sacerdotes. Ele se exaltou tanto e ele ficou tão, né, corrompido pelo orgulho do seu coração. E, eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu vou entrar lá com as vestes reais dele, né, para oferecer incenso. E os sacerdotes resistiram, falaram: não, você não pode. Somente os sacerdotes. Está aqui o princípio regulador do culto, né, no Velho Testamento. Só os sacerdotes podiam fazer isso. O rei não pode fazer isso. Ele não pode tomar para si, mesmo no Velho Testamento, né? Como ensina a Confissão de Fé de Westminster, o magistrado civil não pode tomar para si as chaves do reino. Não pode. Então, ele se indignou. Versículo seguinte: tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, ele ficou irado ainda, se indignou contra os sacerdotes. O que aconteceu? A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, quando ele ficou ainda irado, ficou indignado contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se apressou a sair, visto que o Senhor o ferira. Então veja, o autor diz: quem feriu ele de lepra foi o Senhor. O Senhor, ele cometeu aqui um pecado, uma violação aqui no culto a Deus, e Deus o feriu. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, etc., né? Como leproso. Então foi assim que morreu o rei Uzias. Voltando aqui para Isaías 6, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías está dizendo o seguinte: olha, no ano que morreu aquele rei, este rei, Uzias, um rei que se fortificou, um rei que prosperou, um rei que teve grandes exércitos, um rei que protegeu o povo de Deus, no ano da sua morte, eu vi o Senhor sentado sobre um trono. O que isso nos ensina, irmãos? Ensina o seguinte: que o povo provavelmente estaria aqui agora preocupado com a morte desse rei. Espera aí, o rei que nos protege, o rei que nos fez prosperar, um rei que Deus abençoou tanto, parecia ser aquela pessoa, sabe, incrível ali, maravilhosa, servindo a Deus como magistrado, como rei. Puxa vida, um grande rei, obediente a Deus, né, etc, etc. Agora uma grande decepção. Ninguém nunca imaginaria que ele ia fazer isso. Ele ia desobedecer a Deus e Deus o feriria, Deus o mataria. Consegue imaginar a decepção do povo? A decepção das pessoas que provavelmente se sentiram ou se sentiam ali protegidas por esse rei, se sentiam ali obedecidas, perdão, abençoadas, né, por aquele rei, pela vida daquele rei. Elas ali estavam agora
num estado de prosperidade. Porém, ele desobedece a Deus e morre. E o povo então poderia ficar agora com grande ansiedade, com grande medo, grande preocupação, talvez pelos inimigos, né, deles, e etc, etc. Mas Isaías está dizendo, olha, no ano que morreu esse grande rei, esse poderoso rei, sabe o que eu vi? Eu vi que, apesar de ter morrido um rei tão poderoso, eu vi que o verdadeiro rei está sentado no trono. O rei dos reis está no trono. Morreu Uzias, mas o rei, o verdadeiro rei, o maior rei de todos, o rei dos reis, e ele está ainda no trono. Isaías é como se ele pudesse dizer: Uzias foi removido do trono, foi morto, ele morreu, mas o Senhor está no trono. Alguns comentários dizem que provavelmente Isaías foi ao templo para orar, para meditar exatamente por causa dessa morte. Ele morreu e agora o que vamos fazer? Então ele vai ao templo para orar, para meditar, provavelmente isso aconteceu, e lá ele descobriu que o rei ainda estava no trono, o rei dos reis e senhor dos senhores. Irmãos, nós vivemos momentos aí no mundo, né, de grandes dificuldades, muitas vezes, grandes tensões, até no campo aí político, eleições, agora recentemente, em mês de outubro no Brasil, eleições também em países importantes como Estados Unidos. Vemos aí reis levantando, reis no sentido de magistrados civis. Ficamos com medos, preocupados, etc. Com tantas coisas nessa área, né? Tantas coisas nesse sentido. Mas o cristão verdadeiro ele deve pensar o seguinte: o verdadeiro rei continuará no trono. Não importa quem esteja governando um país. Ele ainda está no trono. Ele está no trono. Presidentes, imperadores, seja lá o que for, governadores, prefeitos, bons e maus, hoje em nossos dias, né, tantos são maus, quase todos, eu acredito, são maus. E aí podemos ficar desesperados por causa disso, com medo. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor Jesus. Credes em mim. Credes em mim. Por que devemos crer nele? Porque ele ainda está no trono, e o seu trono é de eternidade a eternidade. Mas não somente para essa questão mais ampla, social, política, mas até mesmo as nossas vidas, no nosso dia a dia. Quantas dificuldades, quantos problemas, quantas lutas nós temos, e às vezes nós nos desesperamos por causa de algo que nos aconteceu, às vezes um problema no trabalho, às vezes uma enfermidade, problemas familiares, etc. E às vezes a igreja. Olha a situação atual da igreja. Parece que está tudo perdido. Não está. Porque Deus está no trono. Porque o Senhor está no trono. Ele continua no trono. Então, quando nós ficarmos tristes, desanimados por causa da igreja e ou tantos outros problemas, façamos como Isaías. Vamos orar, buscar o Senhor, relembrar, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. Ele está no trono. Ah, mas o mundo está indo de mal a pior. Creia no seguinte: nada saiu, nada fugiu dos planos de Deus. Tudo está conforme os seus planos. Nada pode frustrar a soberania de Deus e os planos de Deus para a sua igreja e para a sua vida. Nada. Quanto à sua vida em particular, aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele está no trono. Ele está no trono da sua vida, da sua família, da igreja, deste mundo, do universo, de tudo. Ele está no trono. E, irmãos, quando Isaías fala que ele viu o Senhor assentado sobre um trono, alto sublime trono, quem ele viu aqui? Né? Quem que ele está vendo assentado no trono? Você sabe quem é? Lá em João, capítulo 12, tem a resposta. Eu vou ler aqui rapidamente, né? Caso você não conheça esse texto. João, Evangelho de João, capítulo 12. João, ele cita esse trecho
de Isaías capítulo 6. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 12, ele cita nisso, ele cita Isaías, né? Está aqui no versículo 37. Veja aí. João 12, 37. João 12, 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz. Então, isso está lá no final, depois, né, no capítulo 6 de Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque por isso não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam em escuro. Agora veja o versículo 41. Quem foi que Isaías viu lá no capítulo 6? Versículo 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Só você ler lá o texto desde o começo, né? Jesus. Ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. É Jesus aqui, as pessoas não criam em Jesus. Isaías disse isso quando viu a sua glória, falou dele. Quem que Isaías está vendo aqui, sentado no trono? Ele está vendo Jesus Cristo, segundo o apóstolo João está dizendo aqui, o Rei dos Reis. Aquele rei que é prometido lá, e no Salmo de número 2, que está no trono, e que é prometido, vimos no Salmo 72, em tantos outros salmos. Este rei que foi profetizado, prometido, é esse que Isaías está vendo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Ele está no trono. Ele está no trono. Você está preocupado, ansioso com a situação do país, com a situação da igreja, com a situação da sua família, com a sua vida? Saiba disso. Jesus Cristo está sentado no seu trono. Deus deu a ele todas as nações, diz lá o salmista, não é? O Salmo 72 que vimos também, além do Salmo 2. Ele está assentado no seu trono. Saiba disso. Se você está nele, em Cristo Jesus, Cristo ele é o herdeiro de todas as coisas. E com ele você é co-herdeiro de todas as coisas. Então, creia nisso. Creia. O cristão ele crê num Deus invisível, porque ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então ele crê nisso. Então você precisa meditar nisso, precisamos meditar na palavra de Deus e meditar nessa verdade. Toda vez que nos sentimos com medo, ameaçados, devemos entender isso. Cristo Jesus está no trono. Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Você crê nisso? Você crê que ele continua no trono? Tantas lutas, dificuldades, não é? Que nós passamos. Mas lembre-se dessa verdade. Ele continua no trono. Em segundo lugar, irmãos, não apenas o trono de Deus, que Isaías vê, ele vê também a santidade de Deus. Versículo seguinte, os três próximos versículos. Versículo 2: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías viu o trono de Deus, mas uma outra coisa que ele viu foi o seguinte: ele viu serafins, criaturas celestiais, um tipo aqui de anjo, né, uma criatura celestial. Elas tinham 6 asas, ele disse, e com duas delas eles cobriam seus rostos, com outras duas eles cobriam os pés, e com as outras duas eles voavam. E o que ele viu aqui? Ele viu que essas criaturas celestiais, elas clamavam uns aos outros, elas falavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Foi isso que Isaías viu. Ele viu então a santidade de Deus sendo proclamada por seres sem pecado, que também, num certo sentido, são santos, podemos dizer, mas a santidade de Deus, comparada com a santidade deles, a santidade deles é tão pequena em comparação à santidade de Deus,
que eles precisam se cobrir para estar diante do trono de Deus. Cobrir os pés. Lembra que o Senhor falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, que é o lugar que pisas é terra santa. Cobrir os pés, cobrir os olhos para não, os seus rostos para não enxergar o trono de Deus. O tamanha reverência, tamanho temor que essas criaturas que não têm pecado, elas veem, né, diante delas, diante dos seus, diante ali da presença deles, né? Isso é algo grandioso, irmãos, porque eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós estudamos na teologia que Deus, na teologia propriamente dita, né, que é o estudo de quem é Deus, os atributos de Deus, nós entendemos que Deus ele tem muitos atributos, características. Por exemplo, nós podemos ver no Velho e Novo Testamento que Deus é um Deus eterno, a eternidade de Deus. Que Deus ele é onisciente, a onisciência de Deus. Deus é todo-poderoso ou onipotente. São atributos que pertencem a Deus. E tem esses atributos que eu citei, esses três, são atributos considerados incomunicáveis, pertencem somente a Ele, a mais ninguém. E tem atributos que pertencem a Ele, mas que Ele também nos comunica, como o amor de Deus. Deus é amor, diz as Escrituras, mas também a Escritura fala sobre a ira de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, e assim por diante. Então, são atributos que pertencem a Deus. Então, a santidade é um desses atributos, a santidade de Deus. Porém, muitos teólogos afirmam, um deles da nossa época, né, R.C. Sproul, tem um livro sobre isso, ele afirma que a santidade de Deus é o atributo mais super enfatizado das Escrituras. Porque essa repetição aqui, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, no hebraico é uma ideia de ênfase, uma super ênfase que é dada. Então, um recurso da língua hebraica é repetir as coisas para poder enfatizar. Por exemplo, hoje, se você quiser enfatizar algo no e-mail que você escreve, numa mensagem, você coloca em negrito, você coloca em letra maiúscula, caixa alta, mas no hebraico é repetir. Você repete a palavra em algo, e ali esse algo que está sendo descrito é enfatizado ou super enfatizado. Então, dizer que Deus é santo seria algo muito já importante e sério. Deus é santo. Mas dizer duas vezes que Deus é santo é uma ênfase já grande. Deus é santo, santo. Porém, a santidade de Deus, ela é repetida até o terceiro nível de repetição. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E isso da boca de seres celestiais. Veja a grandeza da santidade de Deus. Então, nenhum outro atributo de Deus é descrito assim nas Escrituras. A Escritura não fala que Deus é ira, 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 amor, 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 justiça, justiça, justiça e assim por diante. Não. Mas Deus é santo, santo, santo. Ou seja, é o atributo de Deus mais enfatizado nas Escrituras. Então, muitos afirmam, alguns teólogos, como Jonathan Edwards, que essa santidade de Deus aqui, na verdade, é a glória de Deus, é a soma de todos os atributos de Deus, a soma de tudo que Deus é a própria santidade. Ou seja, em outras palavras, a santidade de Deus é a essência do ser de Deus. É a essência do ser de Deus. Isso já traz muitas implicações, não traz? Por exemplo, você sair por aí e perguntar para as pessoas, fazer uma pesquisa, quem acredita em Deus? Mais de 90% dos brasileiros vão dizer que acreditam em Deus. Aí havia uma outra pergunta: você ama esse Deus? Talvez, né? Mesmo as pessoas que disseram que acreditam que ele existe, vão dizer que também o amam, não é verdade? A maioria. Mas aí você faz uma terceira pergunta: você ama a santidade? Você é santo? A pessoa, opa, aí não, né? Nem todo mundo é santo, eu não sou santo. Mas se você diz que ama a Deus, como é que você ama a Deus e não ama a essência de tudo que Deus é? Que é a sua santidade. Não amar a santidade é não amar a Deus, na verdade, porque essa é a essência do ser de Deus. E eu te pergunto isso: você é santo? Você é uma pessoa santa? Você busca a santificação na sua vida? Você ama a santidade?
Se você não ama a santidade, como você pode dizer que ama a Deus? Como você pode dizer que ama a Deus? Está aqui a essência do ser de Deus. Uma outra coisa importante também é que essa santidade se refere a três coisas importantes. O que quer dizer, quando nós dissemos que Deus é santo? Que esses seres aqui diziam que Deus é santo. Três coisas importantes. A primeira a primeira coisa se refere à pureza moral de Deus. Deus é puro, santo. A santidade significa a pureza de Deus. Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, por causa da sua santidade, que ele aplica e executa o seu juízo. Lembra quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho? O que Deus falou para Arão? Ele disse que ia demonstrar sua santidade diante daqueles que dele se aproximam, porque ele é puro. O seu culto não pode ser corrompido. Ele é puro. No próprio livro de Isaías, capítulo 1, Deus ele fala com o povo, por meio do profeta, dizendo: Eu odeio o vosso ajuntamento solene, porque eu não posso suportar a iniquidade, o pecado, junto com o culto de vocês, junto com a assembleia de vocês. Eu não suporto o culto de vocês. Por quê? Porque Deus é santo. A pureza de Deus. Deus é puro. Então, a primeira coisa importante sobre a santidade é essa pureza. Uma outra coisa importante sobre essa santidade de Deus não é somente a pureza, mas também é a beleza ou a formosura de Deus. A santidade reflete a beleza e a formosura de Deus. Então, quando você vai lá, nos Salmos, vários Salmos, né? A beleza da santidade. Lembra disso? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus é belo. E o que demonstra a beleza ou formosura do Senhor é a sua santidade. Então, vimos isso um tempo atrás, Jonathan Edwards fala sobre isso. Ele fala que é a santidade de Deus que torna Deus belo. Por quê? Porque se você tiver um Deus que se ira, mas se sua ira não for santa, então seria uma ira pecaminosa. O amor de Deus, mas o amor dele é um amor santo. Porque senão seria um amor por coisas também ruins e pecaminosas, como muitos seres humanos são. O amor dele e a ira dele seria como a nossa. Nossa no sentido, o ser humano como pecaminoso, como pecador. Então, se Deus fosse um Deus eterno, mas se ele não fosse santo ao mesmo tempo, essa eternidade seria apenas um mal imutável, ele seria mal. Ou seja, em outras palavras, a santidade é tão importante que é ela que equilibra todos os atributos de Deus. Ela traz um equilíbrio em todos os atributos de Deus, e isso que torna Deus belo. Que equilíbrio é esse? Por exemplo, algumas pessoas não entendem, mas Deus é justiça? É. Deus se ira? Sim. E ao mesmo tempo ele é gracioso e misericordioso e amoroso? Sim. Por que não há contradição entre a ira de Deus e o amor de Deus? É porque a ira de Deus é santa e o seu amor também é santo. Não é como a nossa ira, não é como o nosso pecado. Talvez vocês já ouviram falar de uma frase de Aristóteles, o filósofo. Ele diz o seguinte: não é errado você se irar. Não é errado necessariamente irar-se. Porém, você deveria se irar na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, pelo motivo certo. Se você fizer isso, quem faz isso? Deus, que a ira dele é santa e perfeita, não é como a nossa, não é como a nossa. Então, nesse sentido, a santidade de Deus, ela cobre então todos os atributos de Deus, por assim dizer, como se fosse uma veste resplandecente. Por que eu digo isso? Porque um puritano, Stephen Charnock, ele diz o seguinte, que ele descreveu os atributos de Deus da seguinte maneira: a onipotência de Deus é o seu braço, a sua misericórdia são as suas entranhas, e assim por diante. Mas a santidade de Deus é a sua beleza, é aquilo que cobre. Então imagine as vestes, as belas vestes cobrindo ali.
Um corpo seria algo nesse sentido. A santidade, ela cobre, então, tudo que Deus é, tudo que ele faz e ele é santo. Tudo. O seu espírito é santo, a sua palavra é santa, a sua igreja é santa. E Cristo Jesus, ele é o santo de Deus. Então, a santidade de Deus refere-se à pureza, à sua pureza, à sua formosura, ao que torna Deus belo. E, por último lugar, a santidade é o que torna Deus singular, único. Deus é único, ele é singular. Não é verdade? Lembra que quando Moisés falou com o Senhor falou com Moisés? Moisés disse assim: Olha, eu não vou lá não falar com o faraó e tal. Aí Deus falou: Você vai. Ele, tá bom, mas quando eu for, eles vão me perguntar: Quem é esse Deus? Qual é o teu nome? Qual foi a resposta do Senhor? Você se lembra? Eu sou. Fala para eles que o eu sou, o grande eu sou que te enviou. Eu sou. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, ele não pode ser comparado a nada nem a ninguém. Eu sou o que sou. Ele é o grande eu sou. A palavra santidade também significa separação, ser separado. Esse é o significado da palavra. Quer dizer que Deus ele é separado, diferente de toda a sua criação. E é exatamente por esse motivo que esses serafins, ainda que eles não tenham pecado, a santidade deles não é igual à santidade de Deus, porque Deus não é igual a eles. Deus é um ser completamente diferente da mais incrível, bela, maravilhosa criatura celestial que pode existir, porque elas ainda são criaturas. Deus, então, ele é singular, ele é único, ele é totalmente separado, separado, irmãos, de toda a sua criação. Ele é santo, separado. Não há ninguém como ele. Por isso que você vai no Novo Testamento, ou também no Velho Testamento, o salmista, né, diz, o Salmo 16: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. O santo de Deus, quem é? É Cristo Jesus. Você vai, pega essa verdade, vai no livro de Apocalipse, e João, ele chorava porque não havia ninguém para abrir o livro. Ele disse, não chores. Ele chorou porque não havia ninguém digno. Em cima no céu, embaixo da terra, não havia ninguém que poderia abrir aquele livro para ler, desatar os seus selos. Mas ele disse: Não chores, o leão da tribo de Judá que venceu, ele faz isso, ele pode fazer, ele pode abrir o livro, ele vai pegar o livro nas suas mãos. Por quê? Porque ele é o santo de Deus, ele é único, ele é o perfeito filho de Deus. Não há ninguém semelhante a ele. Em cima nos céus, embaixo na terra, nada, nem ninguém é semelhante ao filho de Deus. Ele é único, ele é singular, ele é perfeito. É, portanto, vemos lá em João capítulo 8, é por esse motivo, quando você lê João capítulo 8, o Senhor Jesus está discutindo, debatendo com os fariseus, e chega um determinado momento que Cristo fala: Olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles pegaram em pedras já para atacarem nele, né, em Cristo, e eles disseram: Tu não tem nem 50 anos ainda, tu não tem nem 50 anos ainda, como que tu vistes Abraão? A resposta de Cristo foi: Antes que Abraão nascesse, eu sou. Sabe o eu sou lá da sarça? Sou eu. Eu sou. O grande eu sou. Ele é o santo de Deus. Aí eu te faço então uma pergunta. Você não apenas ama a santidade de Deus, mas você aprecia a santidade de Deus? A beleza de Deus? Você entende o que quer dizer isso? Apreciar, se deleitar, desejar, anelar a santidade de Deus. Lembra o que diz o salmista, o Salmo 27? Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os meus dias para contemplar a formosura do Senhor. Então, um verdadeiro crente ele tem esse desejo, esse anelo por contemplar essa santidade. Então, por que que você quer ir para o céu? Por que você quer ser salvo? É para somente para ficar livre do inferno? É somente porque no céu não tem conta para pagar, lá não tem boleto, né? Não tem problemas, não tem dificuldades? É somente por isso?
mas é porque você ama a beleza da santidade, você ama a essência de Deus, do ser de Deus, e você deseja ser tomado por essa santidade. É isso que entretém a mente dos santos e dos anjos dos céus. Eles contemplam essa santidade, eles ficam maravilhados e eles clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Você já viu alguma coisa bela, maravilhosa na sua vida alguma vez e você ficou impressionado? Uma paisagem, talvez uma montanha, um lago, o sol nascendo, o sol se pondo. Ficamos maravilhados às vezes com várias coisas que vimos, né? Que nós vemos. Quando estávamos no Japão, vimos coisas tão maravilhosas da natureza de Deus lá, aquelas árvores, as sakuras, por exemplo, coisas maravilhosas da natureza. Ficamos assim, ali maravilhados contemplando aquilo, a natureza, né? As pessoas hoje não querem mais contemplar a natureza nas grandes cidades, mas se você contempla a natureza de Deus, você fica maravilhado. Agora imagine contemplar o Criador dessa natureza. É isso que esses serafins aqui estão fazendo. E se você vai no hebraico, um dos significados, ou a origem da palavra que está em serafim no hebraico, ela tem a ver com fogo, com ardência, arder. Alguns comentaristas dizem então que essas criaturas, eles ardem na presença de Deus aqui, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, assim como aqueles discípulos do caminho de Emaús, seu coração ardeu quando eles ouviram a palavra de Deus sendo exposta por Cristo. O seu coração arde pela santidade de Deus? Seu coração anela pela santidade de Deus? Você deseja isso? Uma coisa pedir ao Senhor e eu buscarei. É isso que eu desejo. Contemplar a formosura de Deus, a santidade de Deus. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso é algo grandioso demais. Quem é Deus? O ser de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Você já teve a experiência de contemplar? Eu não estou me referindo a uma experiência igual a de Isaías exatamente, mas de lá no seu coração você degustar essas verdades e o seu coração arder, como disse um escritor do passado, quando ele leu as escrituras e entendeu pela primeira vez o evangelho, ele sentiu, ele disse, uma estranha ardência na alma. É esse arder, irmãos, nós precisamos de almas ardentes, corações ardentes para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo disse: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você possa ter esse entendimento, que você possa clamar a Deus e possa ter uma visão de Deus nesse sentido. Não me refiro a ter uma visão igual a de Isaías, exatamente, não é isso. Mas me refiro a ter uma compreensão espiritual. Como disse Edwards também, você entender a doutrina com a sua mente, depois degustar ela lá no seu coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, essa é a santidade de Deus. Em primeiro lugar, o trono. Segundo lugar, a santidade. Em terceiro lugar, a misericórdia do Senhor. Para nós concluirmos aqui, veja a misericórdia do Senhor no versículo 5 ao 7. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, disse Isaías. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, em primeiro lugar, irmãos, veja aqui, nesse ponto da misericórdia do Senhor, que Isaías, ele viu algo que os serafins estavam se cobrindo para não ver. Eles cobriam seus ossos, e Isaías disse: e eu vi o Senhor. Esses anjos aí, essas criaturas celestiais estão se cobrindo para não enxergar a santidade de Deus, para não serem consumidos, destruídos. E eu aqui, um pecador, um mero mortal, meus olhos viram o Rei. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, eu sou pecador. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a reação de Isaías diante da presença do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, dizem ter tido experiências com o Senhor e é como se fosse nada, a mesma coisa que nada. Sua vida continua a mesma,
nada mudou, ela não teve esse assombro diante de quem Deus é, mas quando você lê as Escrituras, todas essas pessoas que tiveram encontros com Deus, eles ficaram estupefatos, ficaram maravilhados, ficaram ali assustados, ficaram aterrorizados. Você vê lá em Êxodo 19, o povo disse para Moisés: Nós queremos também falar com Deus, não é só você que fala, não. Tá bom, então, vamos se preparar aí, 3 dias se preparando, e aí Deus desce, desce em fogo no Monte Sinai, um grande terremoto. O povo disse: Moisés, a gente não quer mais falar com Deus, não. Fala você aí, que a gente não quer mais, não. Ficaram tão assustados, aterrorizados, com a montanha ali pegando fogo, a presença de Deus. É algo assustador, é algo terrível. Veja a visão do profeta Ezequiel. Ele teve uma visão, ele descreve a sua visão. Depois da visão, ele diz que ele ficou 7 dias atônito, sentado diante do rio. Ele ficou 7 dias atônito diante da visão que ele teve. Pedro viu Cristo encarnado. Quando ele viu o milagre que ele fez, Pedro disse para o Senhor: Afasta-te de mim. Eu sou homem pecador, eu sou um pecador. Mesmo Cristo encarnado. Você vê Paulo, ficou cego. João caiu em Apocalipse aos pés dele. E assim por diante. E na história da igreja, irmãos, veja relatos na história da igreja de grandes avivamentos. Primeira característica de um grande avivamento: as pessoas reconhecem os seus pecados, caem em seus ossos, com medo da ira de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. E hoje em dia as pessoas estão aí. Ah, eu vi Deus ali, vi Deus acolá. Ela nunca teve esse assombro diante da santidade de Deus. Isso é preocupante. Uma vez eu ouvi um pregador famoso, ele disse que ele estava conversando certa vez com um pastor mais carismático, assim, né? Pentecostal, carismático. E o pastor carismático disse que Deus apareceu para ele. Do nada, assim, Deus apareceu para ele. Quando ele estava no banheiro, ele estava tirando a barba, Deus apareceu para ele. Aí o pastor perguntou para ele: E o senhor continuou tirando a barba? Deus apareceu para você, você continuou ali. Do mesmo jeito? Porque na Bíblia essas pessoas ficaram ali, caíam de joelhos, caíam assustadas, convictas dos seus pecados, dizendo: O Senhor é Deus, o Senhor é santo e eu sou pecador. Esse era o encontro, né, que as pessoas tinham com Deus. Esse era o resultado do encontro que as pessoas tinham com Deus. Isso é algo incrível, maravilhoso. E a reação de Isaías foi: Ai de mim, eu estou perdido. Essa reação de Isaías, irmão, descreve o início da verdadeira piedade, da verdadeira vida cristã. Um senso da sua iniquidade, do seu pecado, e um senso da grandeza de quem é Deus. E assim você inicia. Isso aqui é ser o pobre de espírito lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito. É isso aqui. É tremer diante de Deus, tremer diante da palavra de Deus, da grandeza de Deus, de tudo que Ele é. E isso de verdade, lá dentro, no seu ser. Você já tremeu diante de Deus? Você já foi aterrorizado pela presença de Deus, pela ira de Deus, pela santidade de Deus? Isso é algo bom. Isso é um bom sinal. Ele disse: Ai de mim, ai de mim. Eu sou impuro, os meus lábios são impuros, e este povo também, eles têm impuros lábios. Eu estou perdido. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas veja, Isaías ele vê então o que os serafins não querem ver, mas veja agora a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Lembra que nós dissemos já várias vezes? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porém, nós temos um porém aqui, uma conjunção adversativa, mas, assim como lá em Efésios, Paulo diz, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, porém, somos pecadores? Sim. Está aqui um Deus santo? Sim. E nós mesmos estamos perdidos? Sim. Mas temos aqui
Graças ao Senhor, um porém. Este porém aqui, irmãos, aqui consiste então a misericórdia do Senhor. Porém, um dos serafins voou para mim. Um dos serafins voou até mim. O que ele fez, esse serafim? Ele trouxe na sua mão uma brasa viva, uma brasa ali ainda queimando, ardendo. Ele foi lá e tirou aquela brasa do altar com uma tenaz. Então, uma tenaz é aquela ferramenta para poder pegar a brasa, né? Ele pegou essa brasa, voou até Isaías e tocou com a brasa, tocou. Então, a minha boca tocou os lábios de Isaías e disse: Eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Veja, Isaías então reconhece o seu pecado, ele vê a santidade do Senhor, reconhece o seu pecado, ai de mim, porém, olha a misericórdia do Senhor. Uma brasa viva tirada do altar toca os seus lábios e o serafim diz: A tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. O pecado, há perdão para o pecado. Há misericórdia em Deus, há graça, há amor da parte de Deus. Porque ainda que sejamos pecadores, irmãos, o próprio profeta aqui ele diz, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles poderão se tornar brancos como a neve. Mas o que é essa tenaz? O que é, perdão, essa brasa, né? Tirada com a tenaz. Essa brasa estava no altar, porque ali havia fogo, queimava, então a brasa ficou ali das chamas do fogo. Só que esse altar aqui que é importante, é a chave para entendermos isso. O altar era o altar do sacrifício. É o altar do sacrifício, onde os sacrifícios eram realizados. Isso demonstra o quê, irmãos? Essa brasa está conectada com os sacrifícios. E sem o sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão para os pecados. Essa brasa foi tirada do altar dos sacrifícios, do sacrifício. Então é por meio então de um sacrifício que você tem o seu pecado perdoado. Você pode ser aceito agora na presença de Deus, na presença do Senhor, porque o seu pecado foi perdoado. Como é perdoado? Por algo chamado propiciação. Propiciação é um sacrifício que torna possível Deus te perdoar. Porque, num certo sentido, Deus não pode perdoar ninguém. Deus não poderia perdoar ninguém porque Ele é santo e justo. Então, para haver o perdão de Deus, é necessário uma propiciação, um sacrifício para o pecado ser expiado. E era isso que os sacerdotes aqui faziam no Velho Testamento. Um sacrifício que era sombra de Cristo, sombra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é no seu sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, este Cordeiro que o Senhor falou para Abraão, Deus vai prover um cordeiro para si, e João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse cordeiro sacrificado na cruz do Calvário. Ele é sacrificado diante da ira de Deus. Ele toma o cálice da ira de Deus em nosso lugar. A ardente ira de Deus está sobre Cristo. O fogo da ira de Deus está sobre Cristo na cruz do Calvário. E é por causa desse sacrifício apenas que você é perdoado e expiado é o teu pecado. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora esses podem se achegar à presença de Deus. Lembra de Hebreus? Ele nos consagrou agora um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora você pode ter ousadia para se achegar na presença de Deus, tendo sido purificado, lavado, banhado no sangue de Cristo, revestido com a justiça de Cristo. O teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Há salvação, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Há perdão para os nossos pecados. Então, em Cristo Jesus você é plenamente
justificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, se você aplicar para nós hoje, nós temos que meditar no seguinte: que o Evangelho demonstra, irmãos, que somos pecadores, há um Deus Santo e somos pecadores. Há um Deus Santo, somos pecadores, mas Deus mesmo providenciou o Cordeiro para o sacrifício. E você agora se apropria desse sacrifício pela fé nesse Senhor, nesse Cristo Jesus. E nele, estando revestido dele, você agora pode adentrar a presença de Deus. Você sabia disso? Que você pode se dirigir a Deus em oração? Você pode entrar no seu quarto, se ajoelhar e em Cristo Jesus você pode se dirigir a Deus. Você pode entrar, inclusive, em oração na sala do trono, desse mesmo trono que Isaías viu. Você pode adentrar ali sem ser fulminado, sem ser destruído pela ira de Deus, pela santidade de Deus, pela justiça de Deus. Por que você pode fazer isso? Porque a tua iniquidade foi tirada e porque o teu pecado foi expiado. É por isso que nos versículos seguintes, Isaías consegue, ele pode permanecer diante do trono ali do Senhor, porque ele foi perdoado por causa do sacrifício. Você crê nesse sacrifício? Você crê em Cristo Jesus? Tomemos cuidado, irmãos. Eu vejo muito, vi muito, né? Muitas pessoas que, por entender a fé reformada, entender a doutrina da depravação total, que é importante entender, para que você entenda o Evangelho, mas muitas pessoas vivem olhando só para isso, só para o pecado, só para o pecado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pecador e tal. Ela não sai disso. Então, isso não é saudável na vida cristã. Não é saudável. Você tem que enxergar isso, mas disso você tem que partir para o outro lado. Sim, sou pecador, etc e tal, mas agora, em Cristo Jesus, eu sou amado pelo Senhor, sou recebido agora por Ele. Você é aperfeiçoado nele, em Cristo Jesus. E nele você é agradável a Deus. Porque você tem um mediador, você tem agora um perfeito representante. A perfeição dele agora é sua. A justiça dele é sua. Você agarra essa justiça, você agarra o manto da justiça de Cristo. Você agarra com desespero, como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, e você é curado do seu pecado. Você é expiado, o seu pecado é expiado. E você agarra esse Cristo, agarra esse Senhor, e você não solta mais, porque Ele é a tua justiça, Ele é a tua salvação. E nele agora você pode, sim, se alegrar, se regozijar em Deus. Então não vivemos uma vida cristã deprimida, triste, mas alegre, feliz do Senhor. Alegrai-vos do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força, porque Ele te amou grandemente. Ah, eu pequei aqui e acolá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E muitas vezes o diabo vai te acusar, você não merece, você não é digno, etc. Realmente eu não sou digno, mas eu tenho um mediador. Eu tenho Cristo Jesus. Ainda que minha fé seja pequena, eu não sou salvo por causa do tamanho da minha fé. Se ela é grande, se ela é pequena. Mas é porque ela se apropria de Cristo Jesus. É por causa dela, é por causa da fé, dessa fé em Cristo Jesus, ainda que seja pequena, ela se apropria dele e ele é quem me salva. É Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê que o teu pecado foi expiado? Você crê que a tua iniquidade foi tirada? Se você crê, então adentre a sala do trono e clame ao Senhor. Ore ao Senhor e Ele irá ouvir, irá te abençoar. Alegre-se do Senhor. Ele já te deu todas as bênçãos já espirituais. Tudo, tudo, tudo é nosso já. Tudo é da igreja, tudo é do teu povo, tudo é do povo de Deus. Tudo é dado por Deus. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as coisas que pertencem a Deus. Você possa meditar nisso, irmãos. Que nós possamos meditar nisso. Para a glória de Deus. Para que nossa alma, nosso coração seja fortificado no Senhor e no seu poder. Amém. Vamos orar, vamos encerrarmos. Não sei se o irmão Anderson está podendo orar. Momento.
pedir que ele faça uma oração e também o irmão Sim, Edson faça uma oração para nós encerrarmos. Oremos. Sim. oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Sua misericórdia renovou-se novamente. De manhã, a gente pôde abrir os olhos, Senhor, que nos protegeu durante a noite, sono, e podemos acordar, abrir os olhos mais uma vez, graças a Ti, Senhor. Agradecemos por mais esse domingo, mais um dia do Senhor, o privilégio que o Senhor nos concede de ouvir mais esse estudo, Pai. Obrigado, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, perdoe as nossas ansiedades, nosso medo, incerteza, insegurança, incredulidade. Perdoe-nos muitas vezes. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos faz prosperar e de repente ficamos orgulhosos, esquecemos o Senhor. Nos perdoe, Pai. E que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos mostre para nós, para que não esqueçamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor está sentado no seu trono, que o Senhor controla todo o universo, o Senhor tem a história do universo na palma da sua mão. Cristo, é digno de abrir os sete selos do livro lá em Apocalipse. Cristo tem a história do universo em suas mãos, então nos ajude, Pai. Aconteça o que acontecer, seja quem for o governante, seja o que acontecer em nossas vidas, nos ajude a entender e crer que o Senhor é Rei, que o Senhor reina e que a sua vontade vai ser feita e que nós estamos neste mundo de passagem a passagem muito rápida, Pai. Pedimos as suas bênçãos a cada um aqui de nós presentes que não puderam participar. Abençoe nossos parentes, familiares, vizinhos, amigos, colegas. Que o Senhor traga a sua salvação, Pai. Abençoe essa semana que se inicia hoje, esteja à nossa frente. Encha-nos com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito. Dai-nos um amor imenso por Ti, por Tua palavra e pela Tua santidade, Pai. Seja conosco, tenha piedade e misericórdia de nós, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós também queremos orar ao Senhor para te dar graça, Senhor, por mais uma vez poder ouvir a tua palavra, que nos ajuda, que nos conforta, que nos exorta, os que de fato fala ao nosso coração, nos alimenta, Deus. Te louvamos, a Deus, te exaltamos, Senhor, que é o Deus soberano, Deus todo-poderoso, e está assentado no trono, Pai, e reina e julga poderosamente, Deus. Nós possamos crer nisso, Deus, e descansarmos nisso. O Senhor governa todas as coisas e o mundo todo, Deus. Ó Pai, louvado seja o Senhor, Tu és um Deus santo, Deus perfeito em santidade, que isso possa nos trazer temor, o Senhor possa nos levar também à santidade, ó Deus, se purificando para sermos santos, conforme o Senhor também requer de nós, ó Deus. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Pai, cada dia renovada sobre nós, nos ajudando, ó Deus, nos dando muitas bênçãos, e queremos mesmo, ó Pai, ser ajudados. O Senhor nos ajude. O Senhor ajudou o rei Uzias, ó Pai, mas não permita, ó Deus, que o nosso coração se exalte e que se volte contra o Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos conduza conforme o teu querer, a tua boa vontade, ó Deus. Ó Senhor, que essa semana que começa, o Senhor nos ajude, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre do mal. Abençoe cada um de nós, ó Pai, no nosso trabalho, nos nossos afazeres também em casa. Abençoe as nossas famílias.
nos conservando a vida, a saúde, ó Deus. Pai, nos conservando também a fé, ó Deus. Possamos crescer nos momentos que temos estudado, aprendido do Senhor, que sejam momentos proveitosos para nossa edificação, para o nosso crescimento, para nossa santificação em Cristo Jesus. E assim, ó Pai, nós queremos viver aguardando o grande dia do Senhor, para que possamos vê-lo, ó Pai, o Senhor, como o Senhor é, a eternidade na glória com o Senhor. É isso que almejamos, ó Deus. Recebe, assim, ó Pai, a nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana para todos nós. Amém, meu irmão, meus irmãos. Deus abençoe. Boa semana. Boa semana.